O Alexandre, ele está conosco essa semana. Talvez muitos de vocês não conheçam ele. O Alexandre, ele é de Curitiba. Ele é formado em teologia também pela FATEC, né? E ele também é cozinheiro, né? Cozinha muito bem. Então, vocês já viram ali que acho que vai ter café na manhã aí para todo mundo, será? Não, né? Queremos orar pelo Alexandre. Hoje ele vai nos trazer uma mensagem, né? Vai nos trazer a palavra. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te dar graças pela vida e pelo servir do Alexandre. Graças, Deus, porque ele está aqui conosco e porque ele aceitou o convite de falar do teu amor, de falar da forma como tu tens caminhado também com ele neste tempo, ó Deus, aqui no Rio Grande do Sul e em todo o tempo da vida dele. E as palavras que forem ditas, as sementes que forem lançadas, Deus, possam cair em boas terras. E que essas sementes possam crescer, Jesus, possam gerar muitos frutos. Assim oramos e também pedimos, ó Deus, que a nossa atenção esteja em Ti e na Tua palavra, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a paz de Cristo e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de nós nessa manhã. Eu não sei o quanto que foi uma propaganda enganosa essa que foi enviada para vocês de Alexandre Teólogo. Faz nos últimos 20 e tantos anos eu estou na área da gastronomia, né? Mas mesmo dentro desse contexto, de alguma forma, eu tenho pedido sempre a Deus que me use como instrumento dele em suas mãos, né? E dentro da área de gastronomia, desculpa, muitas vezes eu me encontro dentro de um contexto adverso, muitas vezes, né? E ali a gente pode semear também, pode falar do amor de Deus e ser testemunha, sal e luz. Quando a Paula me desafiou para trazer a palavra hoje, não tinha como ser diferente de falar algo sobre esse contexto no qual nós estamos imersos, nessa realidade que nos circunda. Vocês mais com certeza do que eu venho de fora, eu vim de Curitiba. Eu estou aqui há quase 3 semanas agora com vocês, com vocês mais aqui. Eu estive nas semanas anteriores com o missionário Lírio, ali em Matias Velho, e de alguma forma tentando ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dando uma pequena contribuição. E quando a Paula me desafiou para trazer a palavra hoje, é esse universo que eu estou vivendo nesses últimos dias, né? E eu queria, se vocês tiverem aí com vocês, ou a física ou a virtual, podem abrir, por favor, no Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 1 a 14. João capítulo 21, dos versos 21 a 14. Diz assim a palavra: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis.
Assim fizeram e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Até aqui a palavra do Senhor. Semana passada, numa das visitas que a gente estava fazendo, a gente estava distribuindo, eu brinco que é água em pó, né? É um purificador de água. São 4 gramas de produto que dissolve na água para tornar a água potável. Na segunda entrega, na segunda casa que a gente bateu, veio uma senhora de mais ou menos 75 anos talvez, e comecei a conversar com ela, tentar apresentar o produto para ela, e que seria talvez importante nesse momento, nessa desconfiança, se a água está boa ou não, né? Utilizar o produto. E logo depois, em seguida, veio a filha dela, por volta dos seus 50 anos. E nós começamos a conversar e a conversa foi se estendendo. Deu 5 minutos, uma coisa que normalmente dura 2, 3 minutos. Deu 10 minutos, 15, 20, 30. Uns 40 minutos depois de conversar com elas e de ouvir a história de dor, de angústia, de incerteza, esse casal de idosos perdeu a sua casa completamente. Eles estavam na casa agora da filha, a filha tinha passado por um abrigo, tinham passado por casa de parentes, e esse drama que insistia em retornar, né? Depois de muita conversa, alguns abraços, eu perguntei: eu posso orar com a senhora? É disso que eu estou precisando. E nós oramos. Eu dei uma caixinha de purificadores de água para ela, mas o que ela precisava naquele momento era ser ouvida, um abraço, um consolo. Esse texto que eu queria trazer para vocês hoje vai caminhar um pouco nessa direção. Mas o que mais me chamou a atenção naquele momento, naquela fala, da filha dela dizendo: durante esse tempo que eu passei no abrigo, durante esse tempo que os meus pais vieram de um lugar para outro, em outras casas, e não dava certo porque a mãe estava passando por um processo de depressão, e daí queria tentar ajudar, mas não conseguia, ficava atrapalhada. Possivelmente a angústia perturbava a sua cabeça, aí quebrava um copo na casa do filho, e daí a nora não gostava, e daí até que em algum momento a filha disse: nós vamos para a nossa casa, independentemente da situação que ela está. A casa não estava limpa, a casa não estava em condições adequadas, mas elas entenderam que precisava o espaço delas. E daí essa mulher, ela disse assim: durante o tempo que eu estava no abrigo, a única coisa que eu queria, que eu sentia falta, não era das 4 TVs que tinham lá em casa. Uma no nosso quarto, no quarto dos filhos, outra na sala e outra ainda na área externa. O que eu sentia falta não eram as coisas que estavam dentro da casa. Eu sentia falta de poder
pôr a mesa, sentar à mesa com a minha família, compartilhar uma refeição, preparar alguma coisa. Era uma coisa simples, que ela não podia fazer. Era isso que estava angustiando ela. Por isso que eu trouxe esse texto. Simbolicamente, eu pus essa mesa, para trazer isso à tona. Mesa posta. A gente já vai voltar a essa mesa. Esse texto que nós acabamos de ler, do evangelista João, ele está dentro de um contexto, a linguagem de João é bastante distinta dos outros 3 evangelistas. A gente precisa lembrar que esse evangelista João, ele escreve para dentro de um cenário que tem 2 culturas muito enraizadas aqui, que é a cultura judaica e a cultura dos gregos, a cultura helênica. E a cultura grega tem por princípios a questão da filosofia, da ética, de buscar a sabedoria, e através da busca da sabedoria, o ser humano, eu, Alexandre, consigo encontrar respostas para tudo que eu encontrar na minha vida. É esse pano de fundo para qual comunidade João escreve. E isso é importante nós termos em mente, porque de alguma forma, quando João escreve o seu evangelho, ele vai trabalhar essas questões de que, não, peraí, não somos nós que decidimos, não somos nós que sabemos o que fazer em todas as circunstâncias, né? Então, esse é o pano de fundo maior que nós temos nesse evangelho de João. O contexto mais imediato que nós encontramos aqui, nós vamos lembrar que alguns dias atrás Jesus tinha sido crucificado, morto, porém ele ressuscitou. Glória a Deus. E essa é a 4ª aparição de Jesus depois da sua ressurreição. A primeira delas foi quando as mulheres correram no domingo de manhã para o túmulo para embalsamarem o corpo de Jesus, que não foi mais possível ser feito no sábado, no Shabat, dia santificado, dia santo, de guardar. E elas voltaram, contaram para os discípulos, mas eles não acreditaram. Foi necessário que Jesus viesse ao encontro dos seus discípulos que estavam trancados a portas fechadas, com medo, receio do que aconteceria. E Jesus se apresentou a eles. A 2ª vez ele apareceu. E na 3ª vez, Tomé precisou ser convencido da sua falta de confiança. E Jesus veio, eis-me aqui. Esse é o contexto no qual a gente mergulha nesse texto. E eu queria trazer 3 breves aspectos aqui para nós nessa manhã. O primeiro deles trata do fracasso dos profissionais da indústria pesqueira que teve que aprender a pescar com um carpinteiro. Porque é isso que nós observamos aqui. Esses homens que Pedro, no seu ímpeto de ir, de se lançar, essa é a natureza de Pedro, né? Eu vou contigo até a morte, Senhor. Pedro tem esse ímpeto, ele fala de vez em quando sem pensar muito. Precisamos dessas pessoas, sim. Porque elas podem também depois serem restauradas por Cristo. Eu digo porque é uma indústria pesqueira, porque esses homens eram pescadores de profissão. O evangelista Marcos, capítulo 1, versos 16, retratam esse aspecto, né? Deixa eu só abrir aqui, para talvez me fazer entender o que eu quis dizer com indústria pesqueira. Marcos capítulo 1, versos 16 a 20, né? Quando Jesus está chamando os seus discípulos, né? Então, a caminho junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João e seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles o barco a seu pai Zebedeu, com os demais empregados,
seguiram a Jesus. Ou seja, eles não eram individualmente pescadores. Tinha aí uma, desculpa a expressão, indústria pesqueira. Eles sabiam o que eles faziam. E nessa noite, quando Pedro diz, eu vou pescar, e arrasta os outros junto com ele, eu fico pensando, isso não é bíblico, mas eu fico pensando aqui que de alguma forma ainda está no horizonte, está ainda aquela dúvida pairando no ar. Nós vimos o Senhor, mas onde Ele está? O que vai acontecer? A insegurança paira no ar ainda. E o que eu sei fazer é pescar, então eu vou pescar. Porque esse negócio de ter caminhado com Jesus e agora Ele não está aqui, eu não sei levar esse negócio adiante. A pescaria, eu sinto segurança. E eles passam a noite toda pescando. E é que se dá o fracasso. Ao amanhecer do dia, eles começam a retornar à praia e nada pescaram naquela noite. Quantas vezes o impulso meu, o teu, a gente vai para o nosso trabalho sem antes conversar com o Senhor, sem sentar à mesa com o Senhor de manhã e levar Ele junto para o nosso trabalho, para as nossas atividades, para aquilo que a gente tem a fazer no decorrer daquele dia. Foi o que aconteceu com esses homens, né? A prática, a habilidade que a gente tem, a nossa formação clássica, intelectual, a nossa profissão, nem sempre dão conta no dia a dia daquilo que vem ser apresentado pelas diversas circunstâncias. O que eu quero dizer com isso é que a gente não pode confiar em nós mesmos nas nossas ações, no nosso poder de sermos o melhor engenheiro, o melhor não sei o que, ou o melhor professor, ou qualquer profissão, a melhor dona de casa. E tem muito mérito em ser dona de casa, porque é uma tarefa árdua, assim como qualquer outra. Se a gente não sentar e tomar café com Jesus antes de iniciar o dia, possivelmente a gente chegue no final do dia em casa extenuado, angustiado, naquela sensação de que faltaram horas para resolver tudo que tinha que ser resolvido, que eu não dei conta, porque eu não soube priorizar, eu não tive a capacidade de elencar aquilo que tinha que ser feito e deixar de lado o que poderia ser feito amanhã, semana que vem, no mês seguinte. A presença de Jesus vai fazer essa diferença. Ouvir a nossa convocação de Pedro dentro de nós, vamos pescar, vamos sair a trabalhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, sem antes parar para planejar o que precisaria ser feito, sem antes ouvir a palavra do Senhor, possivelmente vai nos levar a um momento de que, não, peraí, alguma coisa está errada. Quando nós nos afastamos de Jesus, assim como os discípulos estavam distantes, 100 metros, quase o dobro mais ou menos da minha distância até a parede, um pouco mais, né? A palavra do Senhor fala lá em 200 côvados, isso vai dar aproximadamente 90 a 100 metros, né? E para quem conhece, quem já foi à praia, 100 metros numa praia é uma distância significativa que você fica olhando, mas não consegue distinguir bem quem é, porque de repente tem aquela ondulação, daí você vê aquela pessoa de vez em quando abaixa um pouco na água, sobe de volta, você não consegue identificar bem quem é. Quando eu e você perdemos um pouco Jesus do horizonte, a gente não consegue identificar que Ele está logo ali, mas nós nos afastamos, essa sensação de estar perdido, ela surge. E a gente fica procurando e acaba não encontrando em algum momento, não vendo bem quem está ali. Eles estavam cansados, com sono, provavelmente, né? Passaram a noite pescando e possivelmente com muita fome. Porque diz o texto que eles não pescaram nada. O pescador, quando vai para o mar, ele leva algum alimento, sim, mas na confiança de que ele vai tirar peixe da água e vai
Se precisar comer alguma coisa, o peixe está ali. E de repente acontece essa cena de que lá a 100 metros de distância ouviram uma voz, um homem perguntando: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? Não temos nada. Passamos a noite pescando e as redes estão vazias, o barco está vazio. E daí essa voz diz: lancem a rede do lado direito, ali vocês vão pegar. E daí eu fico pensando nesses homens pescadores profissionais, passaram a noite pescando, não pegaram nada, e uma pessoa lá longe diz: joga do lado direito que ele tem. Quem é esse que vai nos dizer o que fazer? A gente nem sabe quem ele é, mas ainda assim lançaram as redes, e a rede veio cheia. Esse é Jesus. Ele fala, ele vem ao encontro. Quando a palavra de Deus toma conta da nossa vida, ela vem ao nosso encontro, a gente pode jogar rede. Mesmo que tenhamos feito tudo que nós tínhamos possibilidade de fazer, não conseguimos chegar a lugar nenhum, basta a palavra do Senhor e o resultado vai aparecer. Quando a tua fé e a minha fé forem fortalecidas nessa palavra de Deus, a realidade à nossa volta será transformada. Não porque nós podemos ou sabemos fazer alguma coisa, mas porque Deus nos dirige. É Deus que nos capacita para fazer a diferença e a transformação que é necessária. Seja no nosso trabalho, seja na realidade aqui das inundações que foram afetadas aqui em Canoas, nas pessoas, num abraço, num consolo, abrir os 2 ouvidos, talvez fechar um pouco mais a boca, quando as pessoas têm a necessidade de falar das suas dores. E de vez em quando me dá a impressão, claro, eu entendo, precisa tudo para colocar dentro de casa, sim. Mas colocar tudo dentro de casa, quando se passa por um processo de cura e restauração, vai fazer toda a diferença. Para colocar essa pessoa de pé de novo. Poder levantar a cabeça e perceber que tem alguém perto, que de alguma forma vai ajudar. Talvez não com tudo que eu precisaria ou que eu gostaria, mas já vai me ajudar. Um segundo aspecto que eu queria trazer nesse texto aqui é dos versos 7 a 8, é reconhecer Jesus e ir ao seu encontro. Foi o que aconteceu com esses discípulos, né? Porque quando a fé é despertada, a gente tem 2 possibilidades: ou vai ao encontro de Jesus, ou eventualmente não, posso ficar aqui a 100 metros mesmo, né? E ver e confiar nas minhas próprias ações, na minha própria força. Ou vou ao encontro de Jesus, né? E esses discípulos largaram, né? Eles vieram ao encontro, largaram não. Pedro saiu nadando na frente de novo, como impetuoso que é, né? Precisou se vestir rapidinho para vir ao encontro de Jesus, larga os 6 discípulos para trás lá, os irmãos lá, se arrastam e se virem com as redes de peixe aí, né? Mas eu quero chegar no Senhor, né? E os outros vêm depois, né? E como que Pedro se dá conta de que é o Senhor? Ele não tinha percebido. Ele percebeu quando o discípulo amado, João, né? João, quando ele escreve o evangelho dele, ele nunca coloca o nome dele, né? É o discípulo amado. Quando João, de repente, puxa, mas espera aí, esse homem, essa voz disse para jogar as redes aqui, mas esse é Jesus. Eu imagino que João, na mente de João, deve ter passado aquele filme da pesca maravilhosa lá no comecinho da caminhada com Jesus, né? Quando eles tiveram essa mesma, uma situação extremamente parecida, semelhante, eles também pescaram, não acharam nada, né? Isso no Evangelho de Lucas.
E Jesus chega e diz: não, joga a rede ali que vai ter. E isso aconteceu, a pesca maravilhosa. E eu imagino que João fez essa associação por dois grandes momentos. O primeiro, quando Jesus disse: filhos, de uma forma carinhosa, ele se dirige a esses homens que estão lá a 100 metros no mar. Vocês têm aí alguma coisa para comer? Não. E daí, no segundo momento, que eu imagino que João tenha chegado a essa conclusão, quando essas 153 grandes surpresas são arrastadas para dentro do barco. E daí, puxa, mas espera aí, eu já vi essa história, eu já vi esse filme. E João simplesmente diz: é o Senhor. E Pedro não pensou, não refletiu e se largou na água, foi ao encontro de Jesus. Não é assim, meus queridos, que quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele vem com essa voz calma, serena, chamando pelo nome, querendo nos atrair para Ele? E não é assim que quando a gente se dá conta dessa voz carinhosa, a gente pode perceber, talvez não os 153 peixes, mas quando você e eu olhamos para a nossa história passada, tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, tudo aquilo que fomos fortalecidos, colocados em pé, para podermos ter uma vida plena. Nós não precisamos ser como Tomé, de precisar ver para crer. Basta olhar para a nossa história, aquilo que o Senhor fez nela. E um terceiro aspecto que eu queria trazer para nós, dos versos 9 a 13, que ser acolhido por Jesus, e ainda mais com café da manhã compartilhado. Por isso, de novo, da mesa. Não sei se todos observaram, mas tem uma Bíblia ali atrás também, né? Simbolizando também a presença do Senhor aqui, né? Não é só a comida, a bebida. E eles chegam à beira-mar, à beira da praia. Beira-mar não, eles estavam no mar, né? Eles chegam à beira da praia, tem uma fogueira, brasas vivas, peixe assando, pão. As brasas que vão aquecer o coração desses homens, que possivelmente ao amanhecer estava uma temperatura mais amena, passaram a noite eventualmente com frio ou não, mas essa brasa que aquece não só o peixe, mas o coração. Os peixes que são servidos e o pão aproximam esses discípulos em volta de Jesus. E esse abraço coletivo que se dá por conta da fome. Essa proximidade que acontece. Esse café comunitário com o Senhor, que vai aquecer o coração dos discípulos e saciar a fome deles. O fogo, a brasa que hoje, nessa manhã, aquece o teu e o meu coração é o Espírito Santo. Conforme João declara no capítulo 6, verso 35, declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. É esse Senhor que sacia a tua e a minha fome nessa manhã também. Ele quer fazer isso por cada um de nós. Jesus convida a cada um de nós hoje, assim como Ele convidou os discípulos. Vinde, comei, no verso 12 do nosso texto. O café está servido, não precisa mais angústia. E no verso 13, Jesus tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Quando eu leio essa frase, me remete à Santa Ceia. Quando Jesus parte, reparte com os seus.
Acho que é nesse sentido que eu queria trazer essa reflexão e, de alguma forma, dentro dessa situação de Canoas, que é a nossa realidade, que a gente possa pôr a mesa, não literalmente como ela está posta aqui, mas pôr a mesa de repente significa um abraço, um ouvido atento, uma palavra de consolo, mas pode ser também repartir o pão. E a minha alegria é ver essa igreja assim bagunçada. E o templo cheio de coisas. Vazio de pessoas nesse momento onde nós estaríamos. Mas esse é o café que vocês puseram para as pessoas que têm essa necessidade. É a forma de que vocês estão encontrando de fazer a diferença nesse contexto adverso. Que Deus permita que essas ações continuem no tempo que Ele precisar, no tempo que Ele desejar, e que nós possamos ser um instrumento em suas mãos para essa transformação. Mas antes, nós, você e eu, precisamos sentar à mesa e tomar café com Jesus. Porque Ele vai nos dizer o que fazer, como fazer e aonde fazer. Que o Pedro que está dentro de cada um de nós não seja aquele que diga, eu vou. Se for assim, que tenhamos um João que ajude a segurar um pouquinho. Calma, vamos, sim, mas... Eu queria lançar 2 desafios. Acho que 2. Um vocês já têm executado aqui, né? Um já está sendo... Eu vou lançar só um outro aí. Uma coisa que me passou pela cabeça esses dias, aí são vocês que vão ver se faz sentido ou não. Mas me passou pela cabeça uma ideia de uma oficina de redação de memórias, de registrar isso por escrito. Ou seja, na possibilidade, não sei, enfim, o que eu queria compartilhar com vocês já foi, tá bem? Aqui agora, porque assim, o que eu percebi nas pessoas, muitas delas, essa necessidade de contar a história. Mas contar a história, em algum momento a gente vai esquecer dela. Escrever ela, como um exercício, a pessoa que conta a história, escrever essa história, e não necessariamente tem que ter nomes, que isso seja identificado, porque uma vez que venha a público, para não expor ninguém, né? Mas que seja de uma forma, contar a história, escrever ela, porque esse é o meu processo. Quando eu coloco alguma coisa no papel, eu externalizo de uma forma mais consciente, de uma forma mais organizada. E talvez, para algumas pessoas, ou muitas pessoas, escreverem as suas histórias, possa ser uma forma de restauração, de cura, e uma forma de acompanhar. Imaginemos que tenhamos aqui alguns dias, ou um dia da semana, aqui essa oficina acontecendo, onde talvez alguns de vocês, 1 ou 2 ou 3 pessoas, possam acompanhar essas pessoas que vêm aqui buscar alguma coisa. Vamos sentar lá e escrever a tua história? Eu te ajudo. E de alguma forma, porque assim, muitas memórias físicas de dentro das casas, vocês sabem melhor do que eu isso. Estão aí nesses escombros, aí nas ruas. E talvez escrever essa história possa ter alguma forma física de guardar alguma coisa que a gente pode deixar depois para quem vem após nós. Que o Senhor tenha graça, amor e compaixão de cada um de nós,
e nos conduza por onde Ele quer e da forma como Ele quer. Mesmo que para isso talvez sejamos quebrados em algum momento, mas se isso acontecer, Ele vai restaurar antes e nos colocar de pé de novo. Que assim seja.